Bom dia, pessoal. Hoje é o nosso 13º dia de jejum e oração e o tema de hoje é O Segredo do capítulo 8º de Romanos. No capítulo 8º de Romanos, vimos que a vontade de Deus é saturar da vida de Deus as três partes do homem: espírito, alma e corpo. O versículo 10 mostra que o nosso espírito é vida. O versículo 6, nossa mente é vida. A mente representa a alma. E o versículo 11, nosso corpo é vida. Ou seja, Deus quer conceder sua vida a todo o nosso ser tripartido. Quando cremos, a vida alcança primeiramente nosso espírito, pois ali somos selados pelo Espírito de Deus e nos tornamos um espírito com Ele. A partir daí, se dia a dia andarmos e inclinarmos nossa mente para o Espírito, permitiremos que Ele habite em nós, em realidade, saturando totalmente a nossa alma, mente, vontade e emoção. Mas dessas três partes, a protagonista é a mente. Se você a inclinar para o Espírito, sua emoção e vontade certamente a acompanharão. O resultado de um espírito e uma alma cheios da vida de Deus é também um corpo vivificado, sadio, cheio de força e vigor. Temos de cuidar da saúde física, mas de que adianta um corpo saudável se não sairmos para pregar o Evangelho, se não fizermos visitas e se não desfrutarmos das reuniões da igreja? Experimentemos hoje mesmo a vida do Espírito saturando nosso corpo, dando-nos força, energia e motivação para servir ao Senhor. Antes de crermos e recebermos o Espírito, éramos todos reféns da carne, tentando fazer a vontade de Deus, mas derrotados pela lei do pecado e da morte que nos subjugava. Mas quando cremos, nosso velho homem foi para a cruz e já fomos libertos tanto do corpo do pecado quanto do corpo da morte, pela lei do Espírito da vida. Portanto, não precisamos viver constrangidos pela carne. Se você ainda vive preso a algum vício, cigarro, bebida, jogo, celular, pornografia, e pensa que nunca será capaz de vencê-lo, isso é a carne o constrangendo a viver sempre como seu refém. Não aceite esse tipo de pensamento, esse tipo de constrangimento. Hoje você precisa despertar. Deus já libertou você. Temos o Espírito da vida e esse Espírito tem uma lei muito mais forte, que sempre vence a lei do pecado e da morte, e dela nos livra. Vejamos agora onde está o segredo do capítulo 8º de Romanos. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O segredo está na segunda parte desse versículo. Esse Espírito deveria ser minúsculo, pois se refere ao Espírito humano, mesclado ao Espírito do Senhor. O segredo é inclinar nossa mente para o Espírito, cogitar ou pensar das coisas do Espírito e não da carne. Quando exercitamos nosso espírito invocando o nome do Senhor, lendo e orando a palavra, louvando de coração ao Senhor, mortificamos os feitos do corpo, isto é, o poder do Espírito faz morrer os feitos e desejos pecaminosos que há em nossa carne. Veja, não é esforço mental que traz a libertação, pois com a mente você será vencido pela lei do pecado e da morte. É o poder do Espírito que faz a vontade da carne morrer. Muitos que sofrem com vícios vivem se frustrando, pois constantemente tomam a decisão: daqui para frente nunca mais volto a fazer isto. Mas como não se voltam para Cristo, nem se enchem do Espírito, acabam sendo vencidos pela lei do pecado. Portanto, de agora em diante, vamos levar a sério o que está no versículo 13 do capítulo 8º de Romanos. Vamos exercitar nosso espírito, encher-nos do Espírito de Cristo e experimentar a libertação em todas aquelas áreas de nossa vida que ainda estão, de alguma forma, presas às coisas deste mundo. Chega desse constrangimento. Eis-nos já aberto o caminho da libertação. Louvado seja o Senhor. E a pergunta de hoje é: qual a diferença entre Romanos 7:25 e Romanos 8:13? Então eu acredito que essa diferença pode ser entendida também como um complemento, porque em Romanos 7:25, fala que basicamente no pensamento você serve a Deus, mas na prática ainda serve a lei do pecado, isso de forma geral. E para que isso não aconteça, para que a gente não siga na prática a lei do pecado, lá em Romanos 8, vai dar o antídoto, o remédio, como você pode vencer isso. Que é pelo Espírito de Deus vocês matarem as ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Então a gente tem que trazer o Espírito de Deus para ajudar a vencer essa situação, que é a prática de você estar no pecado. Todos nós, às vezes pecarmos. Então somente com o Espírito de Deus a gente vai conseguir vencer isso. Isso mesmo. Qual seria o ponto-chave dessa leitura? Bom, eu acredito que o ponto-chave é segundo o texto. Logo no início do texto ele fala a respeito das partes em que o homem é dividido, que seria espírito, alma e corpo.
E a nossa mente representa a alma. E a mente, segundo o texto, é a parte mais importante, né? E até no meio do texto tem um trecho que diz o seguinte, né? O segredo é inclinar a nossa mente para o espírito, né? Cogitar ou pensar nas coisas do espírito e não da carne. Então, se a gente traz a nossa mente para o espírito, todas as outras coisas vão acompanhar, né? Porque, na verdade, a nossa mente acaba sendo o nosso norte, o nosso direcionador. Então, se a gente foca a nossa mente em Cristo, tudo vai bem. Exatamente. E a leitura hoje começa em Romanos 8, 5 e 6. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Isso mesmo, a próxima palavra é 1 Coríntios 6, 17. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Certo, próxima leitura em Efésios 1, 13. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo, que Ele havia prometido. Próxima palavra em Efésios 5, do 18 ao 21. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. E a leitura com oração de hoje é em Romanos 8,13, que diz assim: Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Ótima palavra, né? E ela já nos instrui a tudo que nós precisamos fazer para andar segundo a palavra de Deus. Então, a Bíblia tem todo um passo a passo. Caso você esteja com dúvida, eu faço isso, eu não faço. Então, ler, praticar. Deus já fez tudo para que a gente só fizesse a nossa parte. Há muitos dias atrás eu até falei isso com vocês, que o que era mais difícil já foi feito. Então ele deixou tudo bem explicado para que a gente pudesse seguir. E o texto de hoje fala justamente disso, de manter a mente nas coisas do Espírito Santo de Deus e também nos dá esse direcionamento com as nossas atitudes. Nessa parte aqui mesmo, de Efésios 5, 18 ao 21, ele fala claramente coisas que nós temos que fazer para poder estar de acordo, né? E experimentar assim a vontade perfeita, boa e agradável de Deus. Então, o nosso tema de hoje foi sobre o segredo do capítulo 8 de Romanos. Eu espero que tenha ficado claro no coração de vocês. Quando vocês forem orar, vocês pedirem direcionamento a Deus e também que vocês possam exercitar isso. Escolher manter a mente de vocês nas coisas de Deus. Porque isso também é uma escolha e é diário. O pecado está na nossa cabeça, martelando todo momento, justamente para fazer a gente fraquejar. Então Deus ele dá esse direcionamento para que a gente faça essa escolha, amém? Então, um bom dia para todo mundo e amanhã estaremos juntos novamente.